alegria estar aqui contigo, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Bom, a escolha, assim, pela pedagogia, eu acho que uma realidade até muito próxima, assim, que muitos jovens passam, não era não foi uma decisão, assim, muito certeira que eu tinha naquele momento, né? Algo que eu sonhava, enfim. Ah, eu, no terceiro ano, né, me deparei com esse momento de precisar escolher uma profissão aí de forma mais enfática, porque o vestibular estava chegando. E eu não tinha, assim, nada muito específico em mente. Eu gostava de várias coisas, mas nada assim era, nossa, né? Meu sonho vai ser isso. Eu via minhas colegas muitas vezes, eu quero muito fazer direito, né? Fazer medicina, administração, e eu não tinha algo assim fortemente definido. Eu sabia que eu gostava um pouco da parte da psicologia, da pedagogia, né? Gostava também da parte até mais da publicidade e propaganda. Eu viajava assim entre várias áreas, né? E na hora de me inscrever, então, eu lembro que eu estava olhando ali a lista de cursos da URGS e fui passando em cada um, assim, eu lembro que eu estava com a minha mãe do lado e falei, olha, eu acho que pedagogia pode ser uma boa escolha, eu gosto muito dessa parte da aprendizagem, gosto muito de trabalhar com crianças, então eu sempre tive esse amor, esse desejo por trabalhar com essa parte mais da infância, então foi uma escolha, assim, que naquele momento eu entendi que juntando as coisas que eu gostava, né, que eu me interessava, foi a minha escolha. Mas foi algo que eu digo que a pedagogia foi me conquistando aos poucos, né, ao longo do curso. Assim, eu iniciei com muito receio, sem a certeza. Iniciei dizendo que eu ia tentar, mas se eu não gostasse, eu ia abandonar, ia para outra coisa. E no fim, foi muito pelo contrário, assim, né? Cada semestre eu ia me apaixonando mais, gostando mais, me identificando mais com a área. E aí eu tive a certeza de fato que eu fiz uma escolha certa, assim, mas não foi um amor à primeira vista, não foi algo que eu super planejava, foi o momento que eu tive que escolher, né? E acabou sendo daí a pedagogia mesmo. Eu queria entender um pouco, há quanto tempo tu tá atuando na área da pedagogia, qual foi a tua trajetória até tu chegar aqui, hã, e como, assim, tu vê o mercado para a profissão? Tá. Eu me formei em janeiro de 2017, né? Foi a minha colação de grau. Terminei ali o curso em 2016 e colei grau no ano seguinte, ali em janeiro. Antes disso, assim, já no período da graduação, eu atuei como auxiliar em escolas, né? Então, eu me inseri em escolas, principalmente ali na educação infantil, onde eu pude atuar como professora assistente, auxiliar de turma, monitora, né? Cada escola tem uma nomenclatura específica, que eu fazia esse auxílio à professora regente, então ajudando na rotina, na organização das crianças, nas propostas desenvolvidas. Então, eu já me inseri assim nessa área já durante o curso, que eu já falo de antemão assim que eu acho que é algo super positivo, porque isso permite que tu faça diferentes experiências e consiga entender realmente o que tu quer ali depois de formada, né? Poder conhecer diferentes possibilidades. Então, eu acabei circulando em escolas diferentes, isso me ajudou bastante assim a ter uma ampliação e, ao mesmo tempo, colocar em prática muito do que eu via na faculdade. Assim que eu me formei, eu consegui assumir uma turma de terceiro ano do ensino fundamental numa escola privada de Porto Alegre. Então, fiz o processo seletivo, fui contratada e essa foi a minha primeira experiência profissional após a formação, tá? Logo na sequência, assim, quando eu terminei a graduação, eu comecei uma pós-graduação na PUC, aqui de Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, em psicopedagogia clínica institucional. Então, terminei a graduação, já comecei essa pós-graduação, ao mesmo tempo que eu atuava em sala de aula. Também com o objetivo de me especializar, né, de conhecer mais as questões, principalmente de transtorno e dificuldade de aprendizagem, que é um repertório que me ajudou bastante em sala de aula, e também com um olhar, assim, pensando uma possibilidade de atuar em clínica, como psicopedagoga, que foi o que aconteceu mais para frente, né? De fato, eu fundei um consultório junto com uma colega,
Atuei também como psicopedagoga, né, durante um ano. Então, a pós-graduação me abriu essa porta importante aí de conseguir fazer esse atendimento mais individualizado, ao mesmo tempo que eu seguia atuando como professora regente. Atuei com o terceiro ano, atuei com uma turma multietária também, do primeiro ao terceiro ano, então era uma escola que tinha uma proposta diferente, onde a turma era composta por estudantes de diferentes idades, enfim, né? Mas era o período regular. Então também foi um desafio, foi algo bem legal assim de poder conhecer essa experiência. Então a minha atuação assim mais efetiva como professora acabou sendo do primeiro ao terceiro ano, mais ali o período de alfabetização, consolidação da alfabetização. Então, na sequência, atuei como psicopedagoga e eu fui convidada para participar de um processo seletivo em uma outra escola privada para atuar como orientadora educacional. Muito pelo meu trabalho como professora, assim que eu tive essa indicação, também pelo meu trabalho como psicopedagoga, por essa bagagem que eu tinha. Daí fiz essa entrevista na escola, a escola gostou muito do meu perfil, era o que eles queriam, e a partir disso, então, eu iniciei a pós-graduação em orientação educacional, que era, então, uma exigência da escola, e também eu entendia como importante, já que eu ia atuar na área, fazer essa especialização. Então, eu fiz na URGS, essa pós-graduação em orientação educacional, tá? Atuei, então, como orientadora educacional do primeiro ao quinto ano. Depois eu fiquei um ano afastada da escola e pedi desligamento para atuar num projeto que é um projeto de formação de professores, daí numa parte mais online, enfim, de formação online. Fiquei um ano como gestora pedagógica dessa empresa de formação online de professores. Depois fui convidada a voltar então para a escola, aí na posição, né, de assistente pedagógica, com um trabalho direto com a coordenadora pedagógica, também do primeiro ao quinto ano, que é onde eu atuo hoje, tá? Eu quis voltar, primeiro, por todo o carinho, enfim, que eu tenho pela escola, porque realmente naquele momento fazia sentido, mas principalmente porque eu ia voltar com uma atuação mais pedagógica, que para mim fazia mais sentido, assim. Eu gosto mais dessa parte pedagógica, diferente um pouco da orientação educacional, que tu acaba trabalhando muitas questões, claro, de aprendizagem também, mas especialmente as questões socioemocionais, de organização das crianças, né? Atendimento também e suporte às crianças com deficiência, então é uma outra perspectiva, e naquele momento, né, e até hoje, assim, eu me encontro mais nesta parte pedagógica, de orientação aos professores, às crianças também, mas sempre com esse viés um pouco mais pedagógico e de organização ali da rotina escolar. Nesse meio tempo também, sempre gostei muito de escrever, né? Publiquei um livro, sempre me interessei muito por recursos didáticos, criei também uma empresa com esse foco, que até hoje também eu atuo, dou formação tanto online como presencial, desenvolvo materiais pedagógicos, especialmente para alfabetização, mas para outras áreas também. Então, paralelo ao trabalho como assistente pedagógica, eu também tenho essa empresa onde eu produzo recursos didáticos, enfim, e trabalho com a formação de professoras. E atualmente, então, eu estou no mestrado na URGS, na linha dos estudos culturais, sob orientação da professora Renata Sterhack, onde a minha pesquisa tem como foco, assim, principal os recursos didáticos, a alfabetização a partir dessa linha, assim. Então, de forma resumida, a minha trajetória se deu nesse sentido. E sobre a outra pergunta, em relação ao mercado de trabalho, acho que era isso, né? Sim. Uhum. Algo nesse sentido, assim. Durante o curso de pedagogia, eu vi, assim, muito direcionamento e um olhar, assim, muito para o ser professora, né? Então, acho que muita gente que entra na pedagogia entra com o objetivo de ser professora, ou, por vezes, acha que quem é pedagogo se limita, né, a atuar em escola como professora, de repente depois uma coordenação, enfim. Ao longo da caminhada, né, e das minhas experiências, eu vejo assim o quanto esse profissional que se forma em pedagogia tem sim muitas possibilidades, né? Possibilidades que nem sempre são valorizadas,
possibilidades que nem sempre são fáceis, mas tem possibilidades. A gente tem hoje uma possibilidade, né, enfim, que é mais visível, que é sim uma atuação em escola, mas pensando que dentro de uma escola tu pode ter diferentes funções que vão além de ser professora, né? Tu pode sim ser professora, atuar na educação infantil, atuar nos anos iniciais, tu pode atuar na parte da coordenação, como assistente pedagógica, como orientadora educacional, tu pode atuar, por vezes, num setor de disciplina, né, em algum projeto específico que a escola desenvolve, por vezes num laboratório de aprendizagem, que são aquelas crianças com maior dificuldade no contraturno, como psicopedagoga escolar. Claro que dependendo da função vai exigir uma especialização, mas Sim. como base, né, a pedagogia é o que sustenta de fato, enfim, essa atuação. E tem a parte um pouco mais empresarial, que isso é do empreendedorismo, né? Então hoje a gente vê muitas professoras assim produzindo seus próprios materiais, os seus recursos didáticos, trabalhando em empresas que prestam serviço para escolas. Então, tem muitas plataformas hoje, né, que as Sim. escolas utilizam, livros didáticos, até desde experiências e vivências presenciais, saídas de estudos. Então, o pedagogo pode estar inserido também nesses espaços de acompanhamento das crianças, né, de poder fazer intervenções a partir disso. Tem o pedagogo que pode atuar, por exemplo, em empresas. Hoje, muitas empresas contratam pedagogos para formar suas equipes, porque precisam dessa didática. Então, às vezes, aquele líder, né, daquela empresa, ok, ele tem aquilo que ele quer passar para os seus funcionários, tem as orientações, mas às vezes não tem essa didática e utiliza, né, da expertise de um pedagogo para conseguir transmitir aquilo que ele quer de fato. Então, tem muitos pedagogos que fazem essas formações em empresas para conseguir realmente transmitir essa essência, né, de uma forma mais didática, contextualizada. Então, acho que sim, tem muitas possibilidades, tem a possibilidade de atuação como professora particular também, né? Mas, de fato, acaba sendo uma área um pouco menos valorizada, assim, né? Pelo que eu vejo. Exige bastante resiliência, exige bastante esforço também para conseguir encontrar dentro das possibilidades, né, esse destaque, esse diferencial. Tem que ser uma professora inquieta, né, uma pedagoga inquieta, assim, de realmente buscar, de estudar e entender que tem aí uma trajetória longa, né, para ir conquistando também seu espaço e ampliando as possibilidades, assim. E ao mesmo tempo eu vejo que as outras profissões também têm um pouco disso, né? Não é porque, enfim, tu fez ali medicina, que certamente tu vai ser um profissional de sucesso, que às vezes a medicina é vista como algo, né? Nossa, quem faz medicina ganhou a vida, né? Mas não, também precisa trilhar ali seu caminho para conseguir conquistar. Mas acho que um pouco disso. Aham. Hã, queria te avisar, assim, que durante a entrevista tem um roteiro que eu preciso seguir, mas tem perguntas que, através da tua trajetória, vão surgindo perguntas Tá. pessoais. Eu queria saber como é que foi para ti dar aula de uma turma de primeiro a terceiro ano junto. Queria também saber se era uma escola municipal, porque eu sei que isso é a realidade de muitas escolas. Uhum. Como que foi? Não, era uma escola privada, tá? Eu só atuei em escola pública durante a graduação, no período de estágio. Era uma escola privada que tinha uma proposta bastante inovadora, assim, trabalhava com projeto, com currículo em espiral, então as habilidades elas iam e voltavam, né, ao longo dos anos. Foi uma experiência bem desafiadora, assim, num sentido de sair bem da caixa daquilo que a gente está acostumado, né, que é pensar, nossa, né, aquele planejamento para um primeiro ano é diferente de um terceiro, são desde faixa etária, gostos, habilidades, enfim. Mas na prática eu gostei muito porque também eu vi um sistema bem colaborativo entre as crianças. Era uma turma bem pequena, então tinha 12 alunos, o que ajudava bastante. Era uma escola pensada para isso, né? Então a metodologia, a forma como as aulas eram organizadas, o próprio ambiente físico, como as salas eram configuradas, né? As possibilidades que a gente tinha. Então, era com essa turma, por exemplo,
a gente fazia projetos, enfim, eu ia com eles no parque perto da escola, eu ia no mercado para fazer a lista de compras, então eu conseguia ter uma vivência muito diferente, assim, com eles, porque tinha toda uma estrutura para dar conta, né, dessa configuração, assim. E entrava muito um conceito que é super importante na pedagogia, que é da diferenciação pedagógica. Então, ali, assim, eu acho que nessa experiência eu aprendi de fato como fazer projetos